cola de contratos. Então, nova contratação. Essa era a tela que tínhamos antes. Colaborador, matrícula, tudo na regra geral do contrato. Do funcionário, data de admissão, rescisão, data inicial, qual empresa, a hierarquia, o departamento, função, todos os quadrantes aqui, todas as configurações estavam individuais aqui, sem nenhum histórico do que era em cada período da contratação. As configurações de banco de horas, feriados, DST, no autor. Agora ele passa um novo formato de uma nova contratação, aonde todas as configurações passam a ter um histórico. Então, você vai ter configurações gerais, que vai dar o nome do colaborador. Então, vamos utilizar aqui um colaborador, a matrícula, data de admissão dele, data inicial, quando quer a rescisão, a data da rescisão, e as observações diversas. Aí começamos com as ocupações. As ocupações são as funções, ou conhecido como CBO, que seria o Código Brasileiro de Ocupações, que nós já integramos e estamos trazendo todos os códigos de ocupações oficial do Brasil. Então, você pode ter aqui o código correto, desenvolvedor, web, técnico. Então, você vai trazer. Tem como personalizar e colocar individualmente aquilo que você quer? Tem. Então, vamos falar um pouquinho aqui, já dar uma palhinha nas ocupações. E aí, você consegue criar essas ocupações. Mais interessante é o que? Você vai adicionar uma permanente, então, a partir do dia 1 do 5. Essa pessoa vai ter uma ocupação de desenvolvedor web, que é um tag. Adiciono. Ele cria uma linha do tempo agora aqui de todas as ocupações que ele passa a ter. Se ele for promovido ou alterar apenas, nós vamos colocar que é tempo que é definitivamente, a alteração do permanente que é definitiva, e a partir do mês 6, 1 do 6, ele passa a fazer outra na lista de sistema. E aí você vai ter no timeline das ocupações. E assim vai ter em todas as configurações aqui. Temos aqui também, posso dizer que ele vai ter um período de 15 dias de outra função, como se ele estivesse cobrindo as férias de alguém. Então eu vou vir na alteração aqui. E vou dizer que do dia 1 ao dia 15, ele vai fazer uma outra ocupação. E aqui ele fica uma ocupação temporária, atribuído aqui para ele, dentro desse período de 1 do 5 a 15 do 5. Depois ele volta a permanecer de 1 do 6 até hoje essa data. E o que primeiro foi adicionado para ele foi 1 do 5. E aí você começa a ter todo o histórico e a alteração de todas as configurações. Departamento, se ele começa em um departamento determinado, mesma coisa. Você pode pôr lá, ele está no cadastro 1, a partir de 1 de 2025, 26. Aí por algum motivo, ele vai fazer 15 dias. Dia 15 ao dia 30, ele vai estar em outro departamento. Ele cria. Aí, a partir do 1 do 5, permanente, fazer uma alteração permanente, então 1 do 5, ele vai ficar definitivamente em outro departamento. E você vai ter toda a linha dele. Mesma coisa empresa. Qual empresa ele vai estar trabalhando? Ele vai estar trabalhando na empresa de demonstração. Isso é definitivo. Se ele for transferido de alguma empresa, você também pode adicionar que ele vai manter sempre o histórico. Nunca vai perder nada de alteração que for feito nele. Mesma coisa a escala. A escala permanece como era anteriormente. Então ele faz uma escala. E pode ter outras escalas, como ele pode ter uma alteração de uma semana para outra escala. E aí você vai tendo todo o histórico dele. Hierarquia, mesma coisa. Posso criar uma hierarquia para ele. Então ele vai estar nesta hierarquia. A partir. E assim você vai criando todo o histórico de tudo. Banco de horas, ele pode fazer um banco de horas. E sempre temos aqui, ó, criar banco de horas, hierarquia. Eu posso criar uma hierarquia, eu chamo ele aqui, crio a hierarquia, depois eu volto e utilizo essa hierarquia, que caso não tenha. Então todos agora também têm essa opção de criar aqui. Banco de horas, nós temos saldo inicial. Se você está adicionando um banco agora no sistema, vai começar a partir de 1 do 5. E aí ele vai utilizar o banco de horas normal, que já está configurado. Eu posso adicionar e posso dizer que ele vai começar com esse saldo inicial com um débito. Então eu seleciono o débito de 15 horas, ou se dito uns mais 150 horas, no caso 15 horas. Então já vai lançar
esse saldo já no começo desse banco de horas, esse saldo. Mesma coisa grupo de feriado, você pode adicionar os grupos de feriado, adicionar noturno, DSR, e aí as regras individuais, mesma coisa. Eu ativo as regras individuais e venho fazendo todas as configurações para o contrato dessa regra individual. Então foi separada, então quando você ativa, ele sempre traz essa bolinha amarela para mostrar o quê? Que está tendo alguma configuração salva aqui nessas regras individuais. Aplicativo, mesma coisa, tudo que se refere ao aplicativo, ao portal do colaborador. Parte de controle de acesso, vou determinar um novo acesso para ele, tudo com timeline, tudo gravando linha do tempo, refeições, vou trabalhar com refeições, está tudo agora aqui. Nessa parte dos contratos, crio o contrato, creio que faltam alguns dados principais como colaborador. Cria um contrato, ele vai criar o contrato e vai salvar as configurações dali para frente, você tem toda a linha do tempo no nosso contrato. Então dessa forma ficou os contratos agora com linha do tempo, e gravar todo o histórico de tudo que aconteceu. Se você quiser trocar, alterar, editar, incluir, excluir, tem tudo aqui. E essas telas novas agora, de cards que a gente tem para... Você tem o quê? Mais alguns ícones aqui para ajudar você na navegação. Você pode apertar e segurar aquele oculto e você olha que está no fundo para te consultar a tela do fundo sem precisar fechar ela. Eu posso trabalhar ele com tela cheia ou eu volto da tela cheia. Posso mover essa janela para onde eu quiser e aí eu movo. Tá vendo? Movi. Desativo, ou redimensiono a janela, eu clico e deixo do tamanho que eu quero diminuir para baixo, para os laterais, enfim, vou restaurar o tamanho original, e aqui você tem uma navegação mais fácil e para ajudar você a consultar outras telas. Então essa ficou a tela de contratos refatorada para começar a trabalhar com elas.